Entre tantas Porto Alegres, nenhuma conhece mais as águas quanto o bairro que é cercado por elas. No arquipélago, o rio é vizinho, é sustento, é vida. Em maio de 2024, foi muito mais do que isso. Isso aqui tapou, a água deu lá na metade da janela. É uma coisa inacreditável. Deu tempo dele me tirar pela janela, botou o Kaique, tirou, peguei umas mudinhas de roupa no nosso documento e deu. Já tinha passado por 5 enchentes, agora essa foi a maior. Na maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, mais de 6 mil pessoas foram afetadas na região das ilhas da capital. A inundação atingiu casas, comércios, escolas, postos de saúde. Deixou conquistas, sonhos, rotinas, vozes submersas. Começou os gritos de socorro para todos os lados, que a água subiu até o peito das pessoas, elas não tinham mais condições de sair de casa. Como é que está a situação lá nas ilhas? Horrível. Água no teto, a gente perdeu tudo. Um ano depois, as ilhas ainda carregam marcas de uma história que jamais vai ser esquecida e que mudou esse espaço para sempre. O bairro Arquipélago é formado por 16 ilhas do delta do Jacuí e foi criado oficialmente em 1959. Mas a ocupação é muito anterior a isso. Remonta ao século XIX, com a chegada dos primeiros pescadores, populações ribeirinhas e também comunidades tradicionais que aqui se instalaram. Justamente pela localização e pelas características que possui, essa região é muito vulnerável a inundações. Já passou por diversas cheias. Nada preparou para o maio de 2024. Feliz dia do trabalho, então, prendendo as cordas para a guerra já, que vem água, vem enchente de novo. 1º de maio, no espaço de eventos e esportes aquáticos wakeboard na Ilha dos Marinheiros, a família da Daniele começa a se preparar. Tá subindo tudo ali, tudo desmanchado, que a coisa vai ser preta. As notícias davam conta de enxurradas na Serra e no Norte. Enquanto isso, eram divulgados alertas de que a região metropolitana estava na mancha da cheia. Deixem suas casas e busquem um local seguro para se proteger. O pessoal ribeirinho, né, que mora na beira do rio, já está acostumado aqui, né? Quando a gente está acostumado a olhar o rio e olhar o movimento das águas lá em cima, a gente vê que a água, quando desce muito lá na serra, ela vai chegar aqui em 2 dias, né? A gente já estava imaginando que viria, mas que viria igual a como sempre, né? Então a gente chamou todo mundo, a gente fez um almoço e todo mundo ajudou a subir as coisas, né? Na altura que a gente achava que a água não chegaria, né? A gente não imaginava que o rio ia subir, assim. No outro dia, dia 2, o rio estava subindo 1 centímetro a cada 30 minutos. Não demorou para que a água invadisse o terreno. Mas aqui, naquele primeiro momento, ninguém conseguiu pensar nas perdas materiais. A família foi para a linha de frente, salvar vidas. No caso da Daniele, tudo isso enquanto ela cuidava da própria saúde. Em maio eu estava no auge do meu tratamento de químio, né? Eu estava fazendo químio toda semana, né? E estava careca, enfim, e me sentia forte para ajudar. Em maio, acho que todo mundo colocou de lado os seus problemas pessoais para tentar, de alguma forma, ajudar. Então a gente ficou à frente de tudo, eu, meu marido, meus filhos, né? Porque a gente acreditava que era o certo a se fazer, ainda mais a gente com tanto conhecimento do rio e conhecendo todo o pessoal daqui da região das ilhas, né? Então a gente tentou ajudar como pôde. A força da Daniele ajudou a transformar a orla do Guaíba em QG de uma grande operação para resgatar pessoas ilhadas. Foi um momento assim que cada vez que a gente salvava uma vida, ele dava um sorriso de alívio, um certo alívio, querendo ou não, às vezes desespero também, mas isso já era o necessário para a gente continuar. Do outro lado do Guaíba não paravam de chegar famílias assustadas, que não sabiam o que ia acontecer dali para frente. Desesperador, tá praticamente no telhado das casas, né, gente? Não tem o que fazer, eu não tenho mais nada.
Os primeiros salvamentos partiram desta pequena embarcação, que o Bruno guarda com muito carinho. Foi Deus que colocou ele na minha vida, porque na enchente de novembro a gente comprou esse barco para poder tirar algumas coisas daqui. E aí quando veio a enchente de 2024, que a gente pôde salvar muitas pessoas, eu entendi o propósito dele ter entrado na minha vida, né? Que era para me preparar, para mim poder estar ali a salvar esse monte de pessoas. Por semana, só era possível chegar até as ilhas pela água ou pelo ar. A angústia das milhares de famílias que precisaram ficar fora de casa era dividida com a expectativa de voltar. Só que o retorno também foi duro. Essa equipe veio até uma das principais ruas aqui da Ilha da Pintada e agora que o nível da água baixou, a gente percebe que a areia tomou conta das casas. Nesse outro lado aqui, a gente consegue perceber que carros e até portões estão embaixo dessa areia. A gente percebeu uma grande carga de sedimentos, né? E aí os efeitos do sedimento junto na água, ele pode trazer impactos negativos sobre sistemas de drenagem, pode trazer aquela dificuldade grande que teve para o pessoal limpar suas casas, por exemplo, né? Os sedimentos eles são transportados pela água, né? Então eles têm origens diversas, né? Mas toda vez que a gente tem grandes volumes de chuva, a gente acaba tendo a aceleração de alguns processos erosivos. Então esse sedimento ele alcança o rio, ele é transportado pela água e quando ele chega numa condição de menor energia, ele acaba se depositando. E quando a gente olha para a região do Guaíba e a região ali do arquipélago, ela é formada justamente por deposição de sedimentos que são trazidos de forma natural. Primeiro foi a água, depois a areia, que escondeu cenas difíceis de ver. Como é que tu descreveria assim as ilhas para quem não conhece? Como que ela está hoje em dia? Ela está destruída. Destruída de todas as formas, né? Porque a ilha que era antes da enchente, para hoje, eu não vejo 1% dela, né? Como ela era. O presidente da Associação de Moradores da Ilha dos Marinheiros ajuda como pode a comunidade que ainda tenta se reerguer. São incontáveis as casas destruídas e abandonadas. Quando dá uma chuva, a gente fica apreensivos, né? Porque se vem a água de novo, vem a chuva de novo, o que vai acontecer? Então a gente vive num certo dilema. Todo dia a gente se perguntando o que vai acontecer com as ilhas. Todo dia a gente faz essa pergunta, né? É o retrato que nós temos em todas as ilhas. Tanto a Ilha do Pavão, Ilha Grande, Ilha das Flores, Ilha da Pintada. Em todas as ilhas que a gente vai, a gente vê essa foto, esse retrato. Casas abandonadas, casas caídas, famílias que não têm moradia. Ainda assim, alguns seguem aqui. O Cledir completa 21 anos morando na beira do rio que lhe deu tudo e depois tirou. Não é de hoje que eu já peguei muita enchente assim, olha, nem tem mais conta. E eu não sou daqui, eu sou de Rio Pardo. Mas tem um Rio Pardo também, no tempo atrás, dava muita enchente, a gente já é acostumado. Quando baixava o rio a gente voltava, mas sabia que tinha uma casa para entrar para dentro. E agora nesse ponto aqui a gente saiu e não tem para entrar. Quando a água tapou a casa dele, a beira da estrada virou abrigo. Ele ainda aguarda o benefício da compra assistida de uma nova residência, mas enfrenta um processo demorado e cercado por burocracias. E diz que só sai se achar espaço para a família toda. Isso inclui os animais. Galinha é um bicho que eu sempre tive. E não é agora que eu vou me desfazer dos meus bichos, né? Então eu quero ter um lugar que a gente pudesse ter os bichos juntos. Quem também se agarrou nos bichinhos foi o Milton. Salvou mais de 40 e cuidou deles embaixo da ponte por mais de 6 meses depois da cheia. Só pela festa dos bichos já dá para entender que o Milton chegou. A gente veio até Eldorado do Sul reencontrar ele depois de muito tempo. A gente descobriu que ele recebeu um sítio aqui em Eldorado e está conseguindo cuidar os bichos com um pouco mais de calma, tranquilidade e segurança. Ô, seu Milton, como é que tá o senhor? Graças a Deus, estamos bem. E aí, como é que estão as coisas? Graças a Deus, está melhor. Bem melhor. A última vez que a gente se viu, estava lá embaixo da ponte, ainda com todos os bichos, e agora? Mais tranquilo aqui, né? Agora está mais tranquilo, graças a uma voluntária. E o pessoal que fez a torcida, né? Como é que tá a vida agora? Melhor, né? Porque só que a única coisa que eu estou fazendo é um tratamento de saúde agora.
Mas do resto, pros bichos tá melhor aí. Os bichos estão tudo aí? Estão tudo aí. Todos eles vieram pra cá. Não ficou nenhum pra trás. Um recomeço mais feliz, então. Melhor. Bem melhor. 12 meses depois daquele maio, Milton está mais leve, mais feliz. Mas não concorda com a ideia de que a enchente passou há um ano. Ela, de alguma forma, ainda faz parte da rotina. Está no cuidado que ele tem com cada um dos animais resgatados. Nas barracas improvisadas, que hoje são lar para o Cledir. Nos rastros de lama em cima dos pequenos tijolos do espaço da Daniele. Essa enchente, que há um ano chegou, vai aos poucos ficando para trás, na força de cada um que sobreviveu a ela e na memória daqueles que não estão mais aqui. Podia ter sido menos um, ter saído de lá. Não, mas o senhor é mais 1 e mais 40. Oi, agradeço a Deus. Você não sabe o quanto eu sou grato. E a vocês que divulgaram a nossa situação. Pô, agradeço mesmo. O senhor é abençoado.